Olha só, Mateus capítulo 2, ele diz assim, ó, e tendo, é, e tendo nascido Jesus em Belém da Judeia. Jesus nasceu em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes. Eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. E o versículo 2 diz assim, ó, e perguntaram, onde está aquele que é nascido dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então, olha só, irmãos, o que levou aqueles magos até Jesus? Foi a estrela, foi a luz de Jesus. E podemos entender isso como sinais, amém? Sinais, olha só, na nossa vida cristã, no reino de Deus nessa terra, nós vamos nos deparar com os sinais, e os sinais são importantes na nossa vida. Tem muitas pessoas que elas vão passar a seguir a Jesus Cristo, não pela palavra pregada muitas vezes, às vezes é pelos sinais. Então é muito importante, por isso que o Evangelho, deixa marcado aí, ó, Marcos capítulo 15, vamos ali no livro de Marcos, capítulo 15, ele precisa ser acompanhado por sinais. Tem muitas pessoas que só vão chegar até Jesus através dos sinais. Perdão, é Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Recomendação de Jesus. E disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda... Irmão, todo mundo tem que ouvir falar do evangelho. Amém? Se as pessoas vão aceitar ou não, aí é cada um. Mas o evangelho tem que ser pregado a toda criatura. E aí ele vai dizer aqui, ó, quem crê e for batizado será salvo. Em outras palavras, uma pessoa que crê, ela vai tomar decisão pelo batismo, será salvo. Mas quem não crê será condenado. E diz aqui, ó, vamos ler em voz alta, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, olha só, os sinais são importantes. Existem muitas pessoas que só vão se render, podemos dizer assim, ao evangelho, quando ela vê um sinal. Quando ela clamar por um milagre, ela está ali entre a cruz e a espada, ela está precisando de um milagre, ela clama e Deus responde, ela vai comprovar a existência de Deus, porque os sinais comprovam a existência de Jesus Cristo. Podemos entender assim, ó, os sinais comprovam a presença de Jesus Cristo. Não é como o pessoal diz? Haverá sinais. É assim ou não é? Então, onde Jesus está, haverá sinais. Onde Jesus está, coisas vão acontecer. Você quer ver uma coisa aqui, ó? Evangelho de João, capítulo 6. João, capítulo 6. Olha isso aqui, ó. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Vamos ler em voz alta isso aqui, meus amados? Olha lá. E grande multidão os seguia. Muita gente seguia Jesus. O quê? Por quê? Porque via os sinais que se operava sobre os enfermos. Então, muitas pessoas seguiam a Jesus Cristo por causa dos sinais. O sinal é importante. Não é tudo, mas é importante. Quem está compreendendo isso? Voltando lá nos magos, nos reis magos, né? Deu até vontade de comer uma pizza agora. Fazendo a propaganda aí. Mas pizza agora não dá não, né? Só a sua noite. Vamos voltar aqui, queridos. Então diz aqui, ó, e tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram, onde está o que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a estrela, quer dizer, viram um sinal. Aqueles magos chegaram até Jesus Cristo por causa dos sinais,
e viemos adorá-lo, glória a Deus. Irmãos, aqui, né, tem muita abertura. No caso dos magos, eles foram até Jesus para adorar, amém? Nem todos que se aproximam de Jesus por causa dos sinais, de fato estão ali para adorá-lo verdadeiramente, né? Lá no livro de João 6, vamos voltar aqui em João 6, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Olha só, voltando aqui, ó. Muita gente seguia Jesus por causa dos sinais. E aí Jesus vai dar uma advertência logo à frente. Deixa eu pegar aqui, ó. No caso dos magos, eles começaram a seguir Jesus. Porque eles foram adorar. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Eu não tinha preparado esse versículo. Achei, aqui, ó. O versículo 25. Olha só, aquele povo chega até Jesus por causa dos sinais, e Jesus faz o quê? Multiplica os pães e os peixes. Jesus multiplica, todo mundo bonitinho, de barriga cheia e tal. E aí, de repente, Jesus se vai. Jesus, né, vai para uma outra missão. E o povo começa a procurar Jesus desesperado. Mas já não por causa dos sinais. Olha só o que a Bíblia diz, ó. E achando-o no outro lado do mar, disseram, Rabi, quando chegaste aqui? Quer dizer, eles estavam preocupados com Jesus. Jesus estava procurando o Senhor, quando que o Senhor chegou aqui e tal. E olha o que Jesus vai falar para eles, irmãos. Respondeu Jesus e disse, na verdade vos digo, que me buscais, não pelo quê? Pelos sinais que viste, vai lá, continua. Mas porque comeste do pão e vos saciaste. Quer dizer, no início, eles estavam buscando pelos sinais, pelo espiritual, pela cura, né, o mover do Espírito Santo. Mas depois que Jesus dá o pão para eles já não queriam mais os sinais, eles queriam o pão. Quem está entendendo isso? Então, olha só, irmãos, Deus ele conhece os corações. Voltando nos magos, vamos conseguir falar sobre eles hoje. Eles foram até Jesus para adorar, né? O versículo 2, Mateus 2:2. E perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o versículo 3: e o rei Herodes, ouvindo isso, ficou feliz da vida. Sim ou não? Hã? Deu pulo de alegria? Não. Olha só, irmãos, o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se. Ficou perturbado, irmãos. Olha lá. Mas foi só o rei Herodes que se perturbou, irmão? Sim ou não? Não. E toda Jerusalém com ele. Se a luz estava nascendo, irmãos, o Filho de Deus estava nascendo nesse mundo, não era motivo do mundo se alegrar? Não era motivo do mundo comemorar? Mas por que o mundo se revoltou? Não é? Porque esse mundo jaz aonde? No maligno, irmãos. Então, isso vai acontecer com a gente também. Às vezes você está querendo fazer tudo certo, você está acertando na vida, você recebe Jesus, Jesus pisou em solo, pisou no seu coração, entrou na sua vida, você começa a brilhar e você fala, pronto, agora eu me tornei a pessoa que todo mundo quer. E quando você vai ver, na realidade é o contrário. Talvez a pessoa que o mundo odeia. Eu pergunto, o que Jesus fez de maldade para ser odiado? Ele não fez nada, ele só nasceu. Só o fato de Jesus ter nascido, o Herodes já ficou revoltado e toda Jerusalém ficou perturbada. Então vão existir momentos que a gente não vai precisar fazer nada, irmão. Só da gente existir com Deus, as pessoas já vão nos olhar torto,
Não é verdade? Vão apedrejar, vai vir um ódio que você fala assim, meu Deus, de onde vem isso? O que eu fiz? Nós não fizemos nada, apenas carregamos a luz de Deus. Então Jesus ali é um menino, irmãos. De repente Herodes fica perturbado, Jerusalém fica perturbada. Por quê? Porque nós estamos falando de trevas. E onde a luz chega, irmãos, as trevas tremem. Amém? E vai ser assim. A gente não tem que criar uma ilusão, eu aceitei Jesus, a partir de agora a minha vida vai ser um mar de rosas. Não, não existe isso. Não. Se as trevas conseguem caminhar lado a lado com a gente, tem alguma coisa errada com a nossa luz. Quem está entendendo isso? Não é? Alguma coisa está errada. Quer dizer, se a minha luz, ela não perturba as trevas, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então nós vamos ver que Herodes, ele fica revoltado. E Jerusalém também treme. Sabe? E o texto continua. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Aleluia. Eles queriam saber onde Jesus nasceria. Irmãos, e qual foi a resposta que eles deram para tais perguntas? Vai nascer em Belém. Por quê? Porque está escrito. Amém? Olha só, irmãos, tem respostas que estão aqui, ó. Está na palavra, está escrito. Então, quando a gente conhece a palavra, se aprofunda na palavra, a gente vai saber o local da bênção. Amém? Aqueles magos estavam sendo guiados, e não só pelos sinais, pela estrela, mas eles sabiam que Jesus nasceria naquela localidade. Por quê? Porque estava escrito. Então, quando a gente começa a tomar por base na nossa vida aquilo que está escrito, é fato. Amém? É fato consumado, quer dizer, está escrito. E eles foram exatamente até o local onde Jesus estava. O que quer dizer isso aqui? A palavra não deixa a gente errar, irmãos. Amém? Quando a gente se baseia na palavra de Deus, toma decisão pela palavra, não dá erro. Pode ter luta, pode ter prova, pode ter perseguição por causa da palavra, mas perseguição por causa da palavra não é sinônimo de fracasso, é sinônimo de sucesso. Amém? A perseguição pode vir, a luta pode se levantar, mas a palavra de Deus garante. Quem está entendendo isso? Então eles sabem exatamente, né, dar aquela resposta. Por quê? Porque já estava escrito, eles conheciam as escrituras. Não foi o que Jesus falou? Errais não conhecendo as escrituras. Você não quer errar na vida? Conheça a Bíblia, conheça a palavra, mas não de uma maneira religiosa, de uma maneira, como que eu posso dizer, a letra, apenas a letra. Não, se aprofunde, o Espírito, revelação. Domingo eu dei uma mensagem muito forte, irmãos, e eu estou com essa palavra no meu coração, do Salmo 66, a maneira que Deus protege a gente. Existem os meios de Deus proteger a gente, sabia disso? E às vezes Deus vai nos colocar no fogo. Quem já leu isso na Bíblia? Vão existir momentos, não é nem o Nabucodonosor que vai nos lançar no fogo, não, é Deus. Quer ver? Coloca lá o Salmo 66, Gorete. O Salmo 66, acho que é o versículo 8 na NBV. Esse dia eu estava de madrugada, eu terminei de escrever praticamente um capítulo sobre isso aí. Deus está dando as inspirações, né? Olha lá, povos do mundo, louvem o nosso Deus, cantando louvores em alto e bom som. Olha só a proteção de Deus aqui, irmãos. É Ele quem protege a nossa vida e não nos deixa o quê? Olha só, existe, né? Vou falar dois tipos de proteção aqui.
Uma delas, existe mais, claro que existe mais, mas uma delas, anjos ao nosso redor. Não é bom ter anjos ao nosso redor, sim ou não? Satanás está ali tentando e tem um baita anjo com uma espada desembainhada na mão, não é? Opa, chega perto aqui dele, não. Nessa família você não toca. E acontece, no mundo espiritual acontece. O anjo do Senhor acampa ao redor de quem teme, diga glória a Deus, e livra e guarda. Então isso acontece, o anjo do Senhor. Enfim, Jesus falou, Pedro, se eu quisesse eu oraria ao Pai, e ele mandaria 12 legiões de anjos. Isso é o quê? Proteção divina. Só que existe a proteção que não vem através de um anjo. Através de um anjo. O que eu entendo aqui, irmãos? Olha só. Quando o ataque vem de fora, o inimigo está atacando de tudo quanto é lado, Deus te cerca de anjos, diga glória a Deus. Agora, quando aquilo que me pode fazer cair vem de dentro, Deus vai mandar prova. Deus manda prova. É Ele que protege a nossa vida e não nos deixa tropeçar. E como que Ele faz isso? Olha lá. O Senhor nosso Deus nos submeteu à prova e nos colocou no fogo para nos purificar. E aí não é o Nabucodonosor, é o próprio Deus que coloca no fogo, irmãos. Quem está entendendo isso? É profundo, não é? Mas isso é uma proteção. Nos colocou no fogo para purificar, como se faz com a prata, né? E diz ali, ó, o Senhor nos prendeu numa armadilha e colocou fardos pesados sobre as nossas. Às vezes a pessoa fala, pastor, ora por mim que o diabo me botou numa armadilha agora. Satanás é sujo, às vezes nem é Satanás, às vezes é Deus. Quem está entendendo isso? Ora por mim que esse demônio que está querendo me derrubar, me prendeu, me botou um fardo das minhas costas, mas não é o Satanás, está falando de quem? É Deus. E você vai entender, irmãos. E aí eu vou dar uma palavra para você, que se você pegar isso, você pode ter certeza, você vai evitar muitas provas na sua vida. Quem quer evitar muitas provas na vida aqui, ó? Porque às vezes seremos provados assim. Isso é ruim? Não é a melhor maneira de não tropeçar, mas é bom, diga glória a Deus. É um cuidar de Deus. Fardos pesados sobre as nossas costas, continue lá. Deixou que o exército do inimigo cavalgasse sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo, passamos pelo quê? Pela água. Aleluia. Mas depois de tudo isso, nos deu o que, igreja? Um lugar de fartura. Irmãos, tem gente que para poder chegar nesse lugar de fartura, ela vai ter que passar pelo fogo, vai ter que passar pela água, vai ter que passar, né? Carros vão passar nas costas dela, fardo pesado. Ela vai chegar do outro lado, toda, parece que saiu da guerra. É ou não é verdade? Mas ela fala, graças a Deus, cheguei no meu lugar de fartura. E glória a Deus, chegou mais forte. Amém? Já viu aquele, né? Morri, mas passo bem. É assim ou não é? Tem gente que vai passar por isso. E aí, olha só, aí você começa a entender, irmãos, né? Cheguei no lugar de fartura, mas olha só o espiritual como está, continue. Agora eu quero trazer ao seu templo o quê? Os meus sacrifícios queimados para cumprir as minhas promessas que fiz com o Senhor. Quer dizer, a pessoa volta a ter prazer de se apresentar no templo para oferecer a Deus o sacrifício e a promessa. Aquilo que talvez era um peso. Ah, meu Deus, tem que ir para a igreja hoje, meu Deus, não, hoje eu não estou afim. Deixa os carros começar a passar nas costas, fogo, né? A prova do fogo, a prova da água, né? Peso, e ela vai lá, ela clama, Deus me ajuda, me socorre, Jesus, e de repente ela chega no lugar, ai meu Deus, eu quero ir para a igreja, glória a Deus. É ou não é verdade? Agora, quer dizer, porque antes talvez não queria.
não quisesse. Aí ele diz mais aqui, ó, continua lá. As promessas que os meus lábios fizeram e a minha boca falou quando estava passando pelo quê, igreja? Por dificuldades. Então existem sim dificuldades, situações que nos aproximam de Deus, que nos trazem para perto dele. Isso é proteção divina. Amém? E por quê? Olha só, qual o motivo do carro? Qual o motivo do fogo, da prova, da água, não é? Dos carros passando, dos fardos pesados. Qual que é o motivo de tudo isso? Hã? Por que Deus fez tudo isso? Como? Provação, processo. Sim, mas por que tudo isso? Por que todo esse processo? Olha aqui para o pastor Helder. Não poderiam existir outros processos? José, por exemplo, para se tornar governador, ele tinha que ir para a cadeia? Ele tinha que ser vendido como escravo? Será que Deus não podia usar outros meios para isso? Será que para um governador ser levantado, ele tem que ir para a cadeia? Ele tem que comer o pão que o diabo amassou nessa terra? Tem que sofrer para poder ser feliz? Será que isso é um processo divino? Ou será que Deus só usa esse tipo de processo? Quem está entendendo isso? Mas por que Deus, né? Por que todo esse processo na vida do salmista? Oi? As provações, sim, mas por que essa provação? Por causa da luz. Por que o José teve que ir preso para ser governador e o Davi talvez não teve que passar por isso? Por que desses processos? E aí? Reflitam. Oi? Disciplina. Será que para eu chegar no lugar espaçoso, eu preciso passar por tudo isso, irmãos? Será que por uma promessa de Deus se cumprir na minha vida, eu vou ter que viver o inferno muitas vezes? Para saber até onde vai a fé? Não, meus amados, por que tudo isso? Para não tropeçar. Quando que Deus usa essa medida extrema? Quando Ele vê dentro da gente um potencial enorme de tropeço. Não é o que diz lá no início? O Senhor protege os seus filhos e não os deixa tropeçar. Quando a capacidade de tropeço está aqui dentro, ó, que não vem de fora, que não é o inimigo me atacando, porque se for o inimigo me atacando, Deus coloca anjos e Deus livra. Agora, quando o tropeço vem de dentro, Ele vai ter que mandar prova, irmãos. Ele vai ter que colocar fardo. Ele vai ter que lançar no fogo, na água e tal. E qual que é o meio mais tranquilo de você chegar no porto desejado, sem ter que passar por tudo isso, irmãos? 1 de Pedro, capítulo 2. Isso aqui eu dei domingo à noite. Se você pegar isso aqui, ó, você vai evitar muitas provas na sua vida. Eu não vou dizer que desnecessário, porque se Deus faz isso com alguém, é porque Ele entendeu como necessário. Existem provas que são necessárias, mesmo que sejam duras, mas aquilo é como uma proteção. Quem está entendendo isso? Não é? Mas olha aqui para o pastor Edu, nós não precisamos passar por isso, irmãos. Só que isso não vai depender de Deus, vai depender da gente. É aqui que está o segredo, é aqui que está a chave, irmãos. Isso aqui eu aprendi com o missionário R.R. Soares. Ele prega isso há muito tempo.
Deixa eu pegar o versículo aqui, eu dou para você a referência. Acho que é a primeira de Pedro, primeira epístola de Pedro. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu achar que eu vou dar para vocês. É segunda de Pedro, capítulo 1:10. Isso, capítulo 1, versículo 10. Olha só. Olha só isso aqui, irmãos. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez, vamos lá? Vamos ler em voz alta? Mais firme a vossa vocação e eleição. Vamos lá. Porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Então, se você faz aquilo que Deus colocou na sua mão com firmeza, e entra ano, sai ano, você está cada vez mais firme, você nunca vai tropeçar. Esse tipo de prova dos Salmos 66 não é para você, porque você está firme, você está longe de tropeçar. Quem está entendendo isso? Só que o problema é quando a gente começa a relaxar, irmão. A Bíblia diz, ai daquele que faz a obra de Deus, relaxar da mente. O que é relaxar? Mão frouxa, solto, deixa solto, trabalha solto. Vai, né? A minha fé está, estou levando, como está a sua fé? Estou levando. Mas você ora, lê a Bíblia, não, quando dá eu vou. Quer dizer, ela vai levando a vida assim. E aí o diabo vai entrando, Satanás vai colocando as coisas dele. E de repente surge um alto potencial de tropeço. Deus não quer perder os seus filhos. Deus vai proteger. E aí você se prepara para a prova, a pessoa se prepara para a prova. Quem está entendendo isso? Agora, se você pega firme na sua missão, naquilo pelo qual Deus chamou. Deus me chamou para pregar o Evangelho, irmãos. E eu tenho que pregar com firmeza, eu tenho que ser firme, eu tenho que ser constante, eu tenho que ser abundante. E glórias a Deus. É o que me mantém em pé. Amém? Eu já prego há 20 anos. E glórias a Deus. E cada ano que passa, né, Deus tem dado a oportunidade de pregar ainda mais. E quanto mais Deus me permitir pregar, mais eu vou semear a palavra. Mas cada um tem uma vocação. Cada um tem uma eleição. Foi eleito, né, por Deus para algo. Naquilo que vocês foram eleitos, faça cada vez mais firme. Amém? Vão existir dias de dificuldade, que você vai se sentir fraco, fraca, mas, meu Deus, eu não vou na minha força. O Senhor vai me dar força. E Ele dá força. Amém? E você vai perceber que nos dias que você está mais fraco, que você se sente mais incapaz, é onde Deus mais vai te usar se você pegar firme. É onde Deus mais vai te capacitar. Quem está entendendo isso? Amém? Então deixa Ele agir, meus amados. Glória a Deus. Vamos voltar lá para os magos agora? Eu já vou orar com vocês. Vamos voltar lá em Mateus, para a gente terminar aqui, ó. Mas olha só o que interessante, eles conheciam a palavra. Conheça a Bíblia, irmãos. Conheça a palavra de Deus. Errais não conhecendo a Escritura, nem o poder de Deus. Perguntaram, mas onde que ele vai estar? Ele vai estar nesse lugar. Por quê? Porque está escrito. Quando você conhece as Escrituras, você começa a entender o mundo espiritual, você começa a saber fazer diferença das provas que vêm, das situações, você não erra. Amém? Você não erra. Voltando aqui, ó, eu já vou fazer a oração com vocês. Vamos lá. O versículo 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse, ide e perguntai diligentemente
diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. O conto do vigário, né? Herodes não queria adorar Jesus coisa nenhuma, irmão. Amém? Olha só, nós temos que tomar cuidado com palavras lisonjeiras. Às vezes vão surgir pessoas na sua vida, lá no seu trabalho, em qualquer canto, que às vezes aquela pessoa demonstra uma intenção aparentemente boa, mas existe algo ruim por trás. Herodes estava mostrando a intenção, não, fala para mim, eu quero saber onde esse menino nasceu, mostra exatamente o local, porque nós vamos lá e nós vamos adorá-lo, mas ele não queria adorar, ele queria mandar matar Jesus. Então nós temos que pedir a Deus esse discernimento, amém? Para saber se aquilo é verdade ou se é uma cilada, não é? O inimigo não vem disfarçar de inimigo. Ó, eu sou o Satanás, eu vim tentar você aqui agora, tá? Tá preparado para a prova? Posso começar? É assim, irmão? Não, o diabo não faz isso, né? Às vezes o diabo está lá, a pessoa não está nem percebendo que é o diabo. Tá achando, né? Aí é o contraditório, né? Às vezes a pessoa está do lado de Deus achando que é o diabo. O Satanás está me provando aqui, me botou numa cilada, estou com peso nas minhas costas, mas o Salmo disse que não era o diabo, não, era Deus que estava fazendo, né? Aí de repente é o inverso, né? Olha, Deus abriu uma porta para mim, meu Deus, que porta, é a oportunidade na minha vida, eu orei tanto a Deus, olha, eu cheguei a ver até uma luz, um anjo ali e tal, meu Deus do céu, eu vou embarcar nessa oportunidade, às vezes não é Deus não, é o diabo, disfarçado de anjo de luz. Então nós temos que pedir a Deus esse discernimento, amém? Não é? Herodes não queria adorar Jesus, queria matar. Mas continuando aqui, ó. E diz ali, ó, o versículo. E enviando, não, o 9, né? E tendo eles ouvido o rei, partiram. E quando a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que chegando deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Glórias a Deus. Olha só, isso aqui chama a atenção, irmãos. Entrando na casa. Amém? Nós temos que entrar na casa. Nós temos que entrar aonde Jesus está. E você entrou aqui hoje para adorar a Deus, para servi-lo. Você veio, né? Passou a noite com a família, levantou cedo, estamos aqui hoje para honrar aquele que de fato é o verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus, amém? Então eles entram na casa, acham o menino com Maria, prostrando adoraram, abrindo seus tesouros, lhe ofertaram ouro, incenso e mirra. E o versículo 12, e sendo por divina revelação avisados, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Olha que interessante, irmãos. Esses magos, eles vão até Jesus pelo sinal, pela estrela. Mas quando eles voltam para os seus lares, eles não voltam pelo sinal, eles voltam pela revelação. Isso aqui é importante. Eu não sei o que trouxe você até Jesus. Alguma coisa trouxe. Eu vim pelos meus motivos para Jesus. Cada um que está aqui tem a sua história. Pastor, eu vim pela luz, pela palavra e tal. Glória a Deus. Mas todos nós temos que ter revelação divina. Amém? Quer dizer, Deus aparece para aqueles magos, revela assim, ó, não volte pelo mesmo caminho. Não vão até Herodes. Vão por um outro caminho. Então, quando a gente tem a revelação, ele vai dirigindo os nossos passos. Às vezes, ele programou algo. Eles combinaram com Herodes. Não, tudo bem. Na inocência, nós vamos lá e quando a gente voltar, a gente passa a localização para você, né, para vossa autoridade, majestade, para que você também possa ir e adorar Jesus. Mas quando eles voltam, Deus fala assim, não volte para o Herodes. Vá por um outro caminho. Amém?
A revelação dirige os nossos passos, irmãos. O homem faz planos, mas Deus dirige os passos. Você quer ser bem-sucedido na sua caminhada com Cristo? Você pode ter os seus planos. Nós temos nossos planos. Mas nem sempre aquilo que a gente planeja é o que de fato Deus vai dirigir. Amém? Deixa Deus dirigir, deixa Deus conduzir os seus passos. E eles voltaram por um outro caminho, e glória a Deus. Deus vai mostrando os caminhos. Amém?